Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês qual que é a melhor estratégia, na minha opinião, para você mandar bem em processos seletivos mais competitivos. Estava preparando aqui algumas pessoas que me acompanham para mandar bem lá no processo seletivo do BBA para Investment Banking desse ano. Trazer um material que eu divulguei para eles, vou passar aqui para vocês e resolvi gravar esse vídeo para transmitir essa estratégia que funciona não só para esse processo seletivo, mas também para qualquer outro. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, segue o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana aí para vocês. Antes de entrar aqui no material, para trazer um pouco da minha visão sobre isso, o que é importante para você entender quando você está num processo seletivo, principalmente um processo seletivo competitivo, em áreas como Investment Banking, áreas como Private Equity, áreas como Research em bancão, áreas como Asset grande porte, dentre outros, que é importante você saber que você vai ganhar o processo seletivo no detalhe. Galera que avança até a parte final do processo seletivo vão ser todas pessoas muito qualificadas, talvez não, quase certo, mais de uma pessoa é adequada para aquela posição e vai ser algum detalhe ali de preferência, de perfil, que você falou, que não falou, que faz você ganhar o jogo. Tem várias outras coisas que eu poderia falar, mas eu vou concentrar aqui no detalhe que você pode ganhar um jogo na parte técnica. Então é muito comum nesses processos seletivos, como é o caso desse aqui para a IB, os caras pedirem para você analisar um case. Então no caso aqui do processo seletivo para a IB desse ano aí do BBA, eram 3 cases eu acho, tá? Mas me mandaram 2 só, que era Redditor e Smart Fit. Certo? Que era basicamente, eu explico o case e tudo mais. E aí qual que é o ponto que eu acho que é importante você passar numa análise como essa, tá? Eles deixam super aberto, né? Eles falam assim, não, analisa lá a tese, fala do setor, fala da empresa, olha o site de RI das empresas e tudo mais. E é o tipo de coisa que o básico, o mais comum, todo mundo vai fazer. E você tem que se colocar no lugar da pessoa que está contratando e pensar, como é que eu poderia chamar a atenção da pessoa que está olhando para me contratar versus tudo que as outras pessoas vão fazer. Então aqui não é um negócio até de quem talvez até sabe mais, mas até um negócio de você trazer algo que é de fato relevante para aquela posição e dependendo do ângulo que você assume aqui na sua apresentação ou nas informações que você vai trazer, pode dar um clique na pessoa que está ali com a caneta para contratar você e pensar, esse cara aqui trouxe uma visão que seria algo extremamente relevante aqui que a gente está buscando. Então, antes de fazer qualquer análise, tá? O que eu pararia para refletir aqui? Para onde que eu estou aplicando? O que os caras estão me testando aqui? Beleza, eles estão me testando ter conhecimento técnico de finanças, obviamente, para conseguir entender o dia a dia e tudo mais, saber como analisar um setor, saber de modelagem, valuation, olhar para um múltiplo, comparar, o setor, no caso de Redditor, o setor de saúde versus outro setor que é mais resiliente, Smart Fit, saber diferenciar uma tese de crescimento, uma tese de geradora de caixa. Só que mais que isso, tá? Você tem que pensar, mas qual que é a área que eu estou indo trabalhar? Por isso que eu bato muito na tecla, para quem me conhece aí, eu acompanho um pouco do meu trabalho, tenho certeza que já ouviu falando que a coisa mais importante para um plano de carreira é conhecer as áreas. O que você tem que pensar aqui? Estou aplicando para Investment Banking, o que faz a área de Investment Banking? Aí você pode pensar, tem 3 sub-áreas dentro de IB, que seria a área de ECM, Equity Capital Markets, que assessora as empresas em emissão de capital no IPO, por exemplo, ou no follow-on. Tem a área de DCM, que seria a Debt Capital Markets, que é a parte de captação de dívida, por exemplo, emitir uma debênture, algo assim. E tem a área de M&A, que seria aquisição entre empresas. Qual que é o mindset que eu acho que faz sentido nesse tipo de case? Seria, beleza, vou pegar aqui a tese, mas como é que ela se aplica dentro do universo de Investment Banking? Então, vou dar 2 exemplos aqui de onde eu focaria em cada um desses cases. Por exemplo, Redditor, para quem não sabe, que atua no setor de saúde, poderia falar 1 milhão de coisas sobre essa empresa, sobre esse setor e tudo mais. Eu acho que 2 coisas seriam super relevantes quando a gente está pensando em Investment Banking e case de Redditor, que seria, primeiro, um deal com o Sul América aconteceu essa aquisição de Redditor, inclusive com sinergias já sendo capturadas, inclusive um momento da empresa em termos de resultado positivo, podendo ter uma revisão positiva aqui em termos de sinergias a serem capturadas. Então seria algo que eu acho que seria bacana explorar, do tipo, mostrar para essa área de Investment Bank que eu entendo como é que funciona um processo de M&A e falar, como é que foi o deal, onde que estava essa sinergia que está sendo capturada, o que está acontecendo em termos de performance, quando deve maturar todas essas sinergias, como é que era a operação antes, aquisição, pós-aquisição. São coisas relevantes na minha leitura que você poderia passar no universo de IB, que seria diferente, se eu estou num processo seletivo para Research, por exemplo, seria muito mais, beleza, dado que aconteceu esse deal, tá caro ou barato? Compro ou vendo? Mantenho, entendeu? Então, o foco aqui muda um pouco. O cara tá pensando em IB, ele tá pensando mais, onde é que a gente faz mais deal? Que seria até outro negócio que eu acho que seria legal abordar, que seria possíveis targets futuros, para quem acompanha o setor de saúde
sabe que uma estratégia de crescimento que acontece bastante é a estratégia inorgânica, que é você comprar outras empresas para acelerar o seu crescimento. E aí seria legal você passar essa visão já para a área ali de IB do tipo, mapeei aqui o tipo de deal que eu acho que poderia acontecer. Tem um case aqui que é interessante, que é da própria Aliar, que agora se chama Aliança, na verdade trocou o nome dessa empresa. E lá em 2021 a Redditor até tentou fazer uma aquisição dessa empresa que atua no setor de medicina diagnóstica. Para quem não conhece um pouco do setor de saúde, você tem aqui a cadeia, tem a indústria farmacêutica, tem as distribuidoras, farmácias, tem planos de saúde, as operadoras de saúde, hospitais e clínicas, e no caso a Aliança, que é a Aliar, ela opera aqui nesse segmento dentro do setor de saúde. E Fleury fez um move parecido comprando aqui Pardini. Eu acho que seria, enfim, minha opinião, tá? Acho que cada um poderia fazer estratégia que acho que faz sentido, mas eu acho que seria legal na análise ali, já trazer, possível target futuro aqui, poderia ser essa empresa por causa desse motivo, mostrar ali os pilares onde poderia agregar em termos de sinergia entre as empresas e tudo mais, para você mostrar para o cara do tipo assim, beleza, ele tem um ferramental para fazer análise, mas ele já está pensando lá na frente o tipo de coisa que poderia estar mapeando para trazer um deal ali que o próprio BBA poderia intermediar, algo assim. Esse é o ponto da estratégia, você mostrar que tem o ferramental técnico para atuar na posição e também mostrar que você entende já qual que é o mindset que a área exige para você estar atuando naquela posição. De novo, uma coisa é eu estou olhando, sei lá, para encarteirar essa ação aqui no meu fundo, outra coisa é eu olhar para assessorar aqui um deal, por exemplo, futuro nessa empresa. E aí que eu também trazia um pouco do consenso aqui do sell side, para quem não conhece, esse print veio lá do Valorema, que é a nossa plataforma aqui, que a gente consegue olhar esses dados esperados, tá negociando aí mais ou menos 16 vezes aqui lucros de 2024, enfim, você conseguir passar essa visão correta, que muita gente às vezes acaba olhando de forma equivocada esses dados, olhando, sei lá, um múltiplo histórico, algo assim, ou até mesmo com impacto de não recorrentes. No caso de Smart Fit, o que eu focaria? Smart Fit, para quem não acompanha, é uma tese super sensível a crescimento. O ponto que eu bateria bastante na tecla seria assim, primeiro analisaria a tese, obviamente, mas entender como, no caso, a própria instituição poderia olhar para contribuir para esse crescimento e, enfim, que é um ponto que o mercado olha muito tanto para crescimento quanto para questão de rentabilidade, pega muito questão de alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? Você ter um crescimento do seu negócio mantendo ali um custo fixo das suas unidades e tudo mais. E o outro ponto que eu acho que era relevante abordar seria a questão de concorrência mais forte da Bluefit, que, enfim, teve um sócio forte entrando nessa empresa, que é o Mubadala. Para quem também acompanha, é um fundo aí que já, enfim, comprou outras empresas, também fez diversas propostas aí de outras empresas aqui no Brasil. Seria um ponto relevante, na minha opinião, de você demonstrar que está por dentro do setor e que isso poderia mudar um pouco o ambiente ali de aquisições, dado que tem outros players fortes querendo crescer nesse mesmo setor, certo? E aqui da mesma forma trouxe um pouco do consenso do sell side de Smart Fit, beleza? Então a ideia aqui desse vídeo era justamente mostrar esse tipo de estratégia que funciona não só para esse processo seletivo aqui em específico, mas para qualquer outro, que é o quê? Demonstrar que você detém um conhecimento que a gente na prática, na vaga, você quer, mas também, ao demonstrar isso, de uma dinâmica como essa, demonstrar como se aplica isso de fato na posição que você está ingressando. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário, segue a gente para seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Abraço, até a próxima.